Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a essa aula. Durante esses próximos 3 dias, você vai ter acesso a 3 conteúdos de aquecimento que vão abrir o teu olhar sobre como você pode começar a empreender no mercado de convites de casamento do zero e o melhor, investindo pouco. O conteúdo que eu estou liberando para você assistir hoje tem menos de 30 minutos e tem o objetivo de te mostrar quais são as áreas de atuação no mercado de convites de casamento e quais são os materiais básicos para você iniciar um negócio de sucesso investindo pouco do conforto da sua casa. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Bom, então essa aula onde a gente vai aprender a como começar a empreender com papelaria de casamento do zero e com pouco investimento, que é um dos grandes mitos que as pessoas acreditam que elas têm que ter uma grande estrutura para começar e não precisa, é isso que eu vou ensinar para você hoje. Então vamos lá. Oi, eu sou a Bárbara, talvez você não me conheça, né? Então só para passar aqui de novo, eu empreendo com papelaria de casamento desde 2014, então eu já estou há um bom tempo aí no mercado, já atendi muitos clientes, já fiz muita papelaria, muito convite de casamento, já fiz muito acabamento em convite, já montei muita coisa, então eu sei do que eu tô falando, já vivi por muitos erros, né? Já tive muitos erros, já tive muitos acertos também. E é isso tudo que eu quero te passar hoje, né? Depois de toda essa minha jornada, com todos esses erros aí que eu tive, o que eu te indicaria para você que está começando hoje? Inclusive, se fosse para eu começar a empreender hoje, o que eu faria, né? Onde eu focaria? Então, eu empreendo com papelaria desde 2014, eu sou formada em programação visual, eu sou uma designer, que é o tal do design gráfico, né? Então, eu sou uma designer gráfica aí, formada em programação visual. Já tenho mais de 600 alunas conviteiras, então isso é muito importante para que você perceba que o que eu tô te falando aqui é algo validado por mim e que eu já vi as minhas alunas vivenciando isso. Então, pessoas que nunca tinham empreendido com papelaria de casamento começaram a empreender com base nos ensinamentos que eu fui passando e essas pessoas foram obtendo sucesso. Então, isso aqui, ele é a condensação da minha experiência e mais da validação que eu tenho a partir das minhas alunas. Então, eu ajudo empreendedoras a encantarem os seus clientes com convites maravilhosos, que é para isso que a gente está aqui. E para começar, eu quero te introduzir nesse universo de papelaria de casamento, né? Talvez você não conheça tudo que esse universo pode oferecer como produto para um cliente, talvez você não consiga ainda visualizar tudo que você pode vender. Então, eu quero começar a te inserir nesse universo. Então, quais que são os principais itens de papelaria de casamento? Quando a gente pensa em papelaria de casamento, vem o carro-chefe ali, né? O principal produto, que é o convite. Então, o convite é o nosso principal produto dentro da papelaria. E aí, quando a gente pensa em papelaria, você pode talvez até relacionar isso com papel, né? No sentido de que se há algo feito de papel, aquilo pode ser considerado papelaria de casamento. Você talvez vai ver aí no decorrer da nossa aula, vai começar a perceber de que há outros produtos que a gente pode ir inserindo nesse universo. Às vezes é um produto que ele nem é de fato de papel, mas a gente começa a associar tentando criar essa identidade do casamento. Então, eu vou ter outros produtos que não são feitos de papel, mas que eles vão seguir a mesma identidade visual. Vai ter o mesmo aspecto, as mesmas cores, os mesmos elementos gráficos. E assim a gente vai criando essa identidade do casamento, que é algo que tem crescido muito nos últimos anos. Antigamente, as pessoas não se preocupavam tanto com a identidade do casamento e hoje elas se preocupam muito, porque isso é o que vai fazer com que depois as fotos e as filmagens fiquem maravilhosas, né? Que é aquilo que a gente acaba vendo na internet, aquele encantamento, padrinhos com a mesma cor, e aí tá combinando com a decoração, os itens de papelaria, tá tudo conversando, isso vai criando a identidade. Então, o nosso principal produto é o convite, mas a gente não vende só convite, né? Nós temos uma etapa anterior ao convite de casamento e uma etapa posterior. Então, anterior ao convite, que é o convite normal, que o convidado vai entregar ali para os convidados normais dele, a gente vai ter o manual de padrinho, vai ter o convite dos pais, é um convite mais elaborado, mais especial, para as pessoas convidarem essas pessoas especiais, porque elas são convidadas por primeiro. Então, primeiro você avisa essas pessoas que são os padrinhos, porque eles vão precisar se preparar para aquilo, né? E depois, mais à frente, você vai convidar os outros convidados. Então, nós temos uma etapa pré.
E ainda nessa etapa pré, eu poderia colocar às vezes um save the date, um reserve a data, se às vezes vai ter algum jantar ou algum evento de noivado, tudo isso é pré-convite, a gente pode atuar. Mas eu quero ficar aqui nos principais itens. Então a gente tem o convite de casamento, o manual de padrinho e depois nós temos o momento lá do dia da festa. E lá no dia da festa nós temos menu, plaquinha de reservado, instrução de festa, plaquinha de buffet, até plaquinha para mesa de doces, tudo que for de papelaria que vai criar uma identificação dos itens ou uma identificação daquele espaço do casamento, a gente pode colocar dentro desse universo de papelaria. Então não precisa ser algo pronto, algo que já é feito, pode ser até algo novo, como por exemplo, eu vou ter uma mesa ali onde vai ter cadernos de recados, eu posso às vezes fazer um impresso para um quadro para ser colocado ali. Então tudo que for feito de papel, que a gente consegue pensar nessa identificação, comunicação com o convidado no dia da festa, a gente pode inserir aqui dentro da papelaria de casamento. E aí a gente tem as tags de lembrancinha, vale conforto, doces, presentes, né? Então as tagzinhas informando sobre a lista de presentes, tudo isso são itens que compõem a papelaria de casamento. Rótulos, então a gente pensa rótulos para kit toalete, rótulos se às vezes eu vou ter algum tipo de álcool em gel lá na festa, ou vou ter algum difusor, vou dar de lembrança um difusor, vai precisar de um rótulo, isso tudo faz parte da papelaria de casamento. As lágrimas de alegria também fazem parte da papelaria de casamento. Aqui na parte de lágrimas de alegria, a gente pode até, olhando para o momento, que a gente vive de mercado, então a gente está ali, a gente passou por essa situação ali de pandemia, então antes da pandemia a gente não olhava tanto para a lágrima de alegria ser embalada ou não, Eu vendia muito lágrima de alegria que não ia em embalagem, e hoje a lágrima de alegria precisa ser embalada. Nós temos as máscaras, embalagem para máscara, vai ter o álcool em gel, vai precisar de um rótulo. Então tudo isso são novos itens que vão sendo inseridos dentro da papelaria de casamento que surgem a partir de uma necessidade da sociedade, porque o evento ele vai se adaptando conforme nós vamos nos adaptando como sociedade, Então vai surgindo as demandas, as necessidades, as tendências e a gente vai acompanhando aquilo. E aí o que eu gostaria que você pensasse é justamente se às vezes você já não trabalha com algum produto que pode ser embalado e adaptado para casamento. Porque aqui eu percebo pessoas que têm oportunidades e elas não aproveitam. Então vamos imaginar aí, você é uma doceira, eu já faço doces, a cliente já me conhece, ela já me contratou. Para o cliente é muito melhor quando ele vai comprar um novo produto de alguém que ele já conhece. Então, por exemplo, já vendi esse doce para esse meu cliente, eu posso vender a tag para o doce, então se é um bem casado que vai ser entregue de lembrancinha, eu posso fazer a tag de lembrancinha. Trabalho com doce, eu quero me inserir no mercado de papelaria de casamento, eu posso às vezes fazer uma caixa de doces com o manual do padrinho, com o pedido para ser padrinho, para ser entregue para essa pessoa. Então tudo isso vão sendo oportunidades que a gente tem. Eu trabalho com chinelo, eu posso fazer o chinelo para casamento, e aí ter uma tag, posso fazer o vale conforto para cliente entregar. E a cliente sabendo que eu faço esse item, eu posso vender outros itens também. Tudo porque é muito melhor quando a cliente compra tudo de um único fornecedor. Para ela, é mais fácil, porque ela vai negociar e conversar com uma única pessoa, ela já confia naquela pessoa e vai tudo acabar ficando com a mesma identidade, que é algo que os clientes procuram. Então, lista aí as tuas possibilidades do que você trabalha ou que você poderia trabalhar associando com papelaria de casamento, porque o nicho de casamento é um nicho onde os clientes se preparam muito para aquilo acontecer. Então, eu vou casar, tem uma preparação para aquilo, Eu não faço aquilo em meses, aquilo leva às vezes anos para acontecer, Então, existe uma preparação, inclusive financeira para aquilo, que é uma grande vantagem para a gente. E aí, beleza, Bárbara, eu já entendi que eu posso trabalhar com papelaria de casamento, mas como é que eu posso atuar dentro da papelaria? Porque existem campos de atuação. Vou te dar um exemplo. Bárbara, eu não sei fazer artes. Bárbara, eu não sei montar bem os produtos. Tem como eu trabalhar na papelaria de casamento? Tem, porque existem campos de atuação que você pode atuar e você pode inclusive atuar em um ou em combinados. Por exemplo, eu trabalho em todos esses três que eu trouxe aqui para você, mas eu poderia tranquilamente trabalhar apenas em um ou em outro. Então vamos pegar o campo da produção.
O campo da produção é onde eu vou apenas confeccionar os itens, eu vou prestar um serviço. Então tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com produtos artesanais, gostam de trabalhar, né, com as mãos, aquilo é uma terapia para a pessoa. Então ela pode atuar prestando serviço para empresas de papelaria de casamento. Vamos imaginar, eu, Bárbara, aqui estou com uma grande demanda, eu preciso de alguém para terceirizar uma produção. Eu posso contratar alguém que vai atuar apenas nesse campo da produção. O campo da criação é quando a pessoa presta serviço ou cria o próprio design dos convites ou da parte de papelaria. Vamos imaginar que eu aqui na minha empresa, eu estou com muita demanda, eu preciso contratar alguém para fazer as artes para mim. Eu posso contratar alguém para fazer a parte da criação apenas. Ela não precisa fazer as outras etapas. Eu já conversei com pessoas que, por exemplo, trabalhavam com papelaria de casamento e tinham a sua empresa, os seus produtos, mas a pessoa não fazia as artes. Ela tinha um terceiro que fazia a arte para ela. E por fim, você pode trabalhar fornecendo os materiais. Então você pode produzir os próprios componentes ali da papelaria de casamento e vender separadamente. Por exemplo, eu faço caixa, posso vender caixa para alguma empresa que atua com papelaria de casamento. Eu faço envelopes e aí eu posso trabalhar com cortes de envelopes diferentes. Então a gente consegue atuar também apenas fornecendo os materiais para alguém que trabalha com o nicho de papelaria de casamento. Ou, se você quiser fazer como eu faço, você pode atuar em todos os campos. Então, eu produzo os meus próprios itens, crio as minhas próprias artes e produzo os meus próprios convites e faço a produção fotográfica também. Tudo acaba ficando aqui dentro da minha empresa. É muito bacana quando a gente tem todas essas habilidades para que a gente não fique refém de outras pessoas. Então, vamos imaginar que eu, Bárbara, aqui tenho uma empresa de convite de casamento. E aí eu contratei, terceirizei um designer e ele resolveu que ele não ia mais trabalhar com isso. Eu fico refém, eu vou precisar desenvolver um novo profissional. Então é bem bacana que, se eu atuar em todas essas áreas, em todos esses campos, eu tenha pelo menos alguma noção, caso eu precise, por alguma situação, né, que possa vir a acontecer. E aí quando a gente pensa dentro ainda do campo de atuação e pega só essa fatia da criação, você pode ainda abrir ela mais em três. Por quê? Os seus produtos, os seus convites, ele pode ter níveis de personalização. Então eu posso trabalhar ou no campo bem aqui embaixo da criação padronizada, ou seja, eu tenho o convite, eu vendo apenas como ele está na foto. Não faço nada de personalização, por exemplo, não troco cores, não troco formato, não troco papel, não troco acabamento, não troco nada. Eu trabalho apenas com aquele produto padronizado. Ou eu posso atuar lá na outra ponta, que é um alto nível de personalização. Por exemplo, fazendo um produto exclusivo para um casal, porque isso é a tal da personalização, né? Quando a gente pensa em personalização, tem esse caráter pessoal, de que ele é feito apenas para uma única pessoa. E aí eu não poderia vender para outras pessoas, né? Mas a gente acaba utilizando aqui esse termo de outras formas, mas para que você perceba que existe esse nível. E existe o nível intermediário, que é um nível médio de adaptação, que é onde eu atuo. Então, por exemplo, eu posso adaptar os elementos para se adequar ao máximo ao casamento. Se a cliente gostou de um convite, mas ele está com laço, ela quer com um fio de rami, né, que é um fio mais rústico, eu posso fazer essa troca. Ela quer um outro papel para o envelope, eu posso fazer essa troca. Quer um outro tamanho, eu consigo fazer, combinado, os convites, dá para eu fazer. Então, eu dou essa liberdade para minha cliente. Isso significa que eu posso escolher em qual desses níveis de criação eu quero atuar. Todos eles têm pontos positivos e têm pontos negativos. Vou te listar rapidamente. Ponto positivo de eu trabalhar com criação padronizada é porque é rápido. Então é uma coisa assim, a cliente viu, troquei as informações, é papum. E aqui eu tenho um ponto positivo de eu conseguir criar um certo estoque, vamos colocar dessa maneira. Ponto negativo, se a cliente quer alguma personalização eu não faço, eu posso perder aquela cliente. Já na outra ponta, do nível alto de personalização, eu tenho o ponto positivo de que tem casais que procuram isso, que querem algo feito super exclusivamente para eles. E o ponto negativo é que fiz lá pro casal, eu não vou poder vender para outro cliente, porque ficou pessoal, né? Teve esse alto nível de personalização. E aí a gente tem o nível médio, que é onde eu gosto de atuar, porque eu faço esses ajustes que a cliente me pede, mas eu posso vender isso para outras pessoas. Então eu não fico presa, refém, né, daquela cliente,
e eu consigo, de certa forma, fazer algo a mais que quem está no nível aqui padronizado não faz, e isso também é uma vantagem. Desvantagem é que eu posso, talvez, investir ali um pouco mais de tempo para desenvolver aquilo com aquela cliente. Não é tão rápido como o nível padronizado e não é tão demorado, tão exclusivo, tão único como o nível alto de personalização. Então tem esse ponto negativo, mas eu gosto muito de trabalhar nesse nível, porque da minha experiência, quando as clientes me pedem personalizações, geralmente aquilo vira um produto novo que vende muito depois. Então eu gosto muito de investir, fazer as coisas que as clientes me pedem, porque se uma cliente me pede, é porque isso está no inconsciente de mais pessoas e mais pessoas podem vir a gostar. Aqui, nós vamos começar a entrar então falando um pouco sobre as ferramentas. Ok, Bárbara, eu já entendi o que eu posso vender de produto, eu já entendi como eu posso atuar, né, dentro desse mercado, ali tem os níveis de atuação, os campos, eu posso trabalhar com artes padronizadas, eu posso trabalhar com artes mais personalizadas, mas e os materiais? No que eu tenho que de fato investir? É nisso que a gente vai falar. Então, se você optou por, de alguma maneira, fazer esse convite, essa papelaria e você vai confeccionar, você vai precisar produzir aquilo, vai precisar de matéria-prima, vai precisar de ferramentas. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque é onde as pessoas, elas acreditam que tem que ter coisas muito diferentes, tem que ter equipamentos muito caros para poder confeccionar papelaria de casamento e não precisa. Então, por exemplo, vou fazer cortes. O que eu vou precisar para fazer um corte? Régua. Régua de preferência de metal. É um pouquinho mais cara que a de plástico? É, só que a régua de metal, ela vai durar por mais tempo. Então, por exemplo, a régua de metal que eu tenho aqui é da época que eu fazia faculdade. Então, eu consigo fazer cortes com a régua e o que mais com o estilete, que eu coloquei aqui na sequência. Trouxe essas imagens aqui, tudo lá do Google Shopping, para você já ir tendo uma noção dos valores que você precisaria investir. E aqui a gente tem desde 20 até 60 reais. Você não precisa ir para a régua de 60 reais. A que eu tenho aqui é bem simplesinha. É mais simples que essa aqui, porque essa aqui é de 40 centímetros e a minha é de 30. Para cortar, você vai precisar de um estilete. E o meu estilete da mesma maneira. O meu estilete é esse aqui, ó. É esse pretinho com amarelo aqui, ó. 20 reais no Calunga. Então, você pode trabalhar com um estilete, claro que conforme for perdendo o fio, você vai ter que ir renovando aquela lâmina, porque tem que ter um bom acabamento também esse corte, não é porque a ferramenta é simples que a gente vai fazer um mau acabamento. E aqui essa parte é até bem importante, falar que nunca teve uma cliente que me perguntou se eu cortava os meus convites no estilete ou se eu cortava os meus convites numa guilhotina elétrica super cara que só as grandes gráficas têm. As clientes não perguntam isso. A gente consegue entregar uma qualidade com recursos simples também. Então, você não precisa ter medo de começar com ferramentas básicas. É o básico que a gente utiliza mesmo. Se você vier aqui, você vai ver que a minha caixinha aqui de ferramentas tem essas ferramentas aqui. Outras ferramentas importantes. Você vai precisar de tesoura. E aí, tesoura de papel e de tecido. A tesoura de papel é importante porque a gente vai trabalhar com papel, né? Então, você vai precisar, às vezes, ali fazer um recorte, tem os valores ali. O investimento maior vai ser na tesoura de tecido, porque você vai fazer o corte do cetim, é bom que seja com uma tesoura de tecido para ter um bom fio ali, para cortar bem aquele cetim e ele não ficar com os fiozinhos assim, começando a querer desfiar, tem que ter um bom corte. Então, aqui, entre as tesouras, o que vai acabar sendo um investimento maior vai ser na tesoura de tecido. E aí, por exemplo, as tesouras que eu tenho são a de papel, da época da faculdade também, e a de tecido que eu tenho aqui foi porque uma vez eu inventei que eu queria começar a costurar e eu tinha uma tesoura e eu acabei ficando com aquela tesoura mesmo. Depois, pra gente fazer a parte de colagem, eu indico que você utilize uma cola base de álcool pro papel. E eu indico essa cola aqui da Polar. Se você for jogar na internet, você vai ver que tem a cola branca. Não é a cola branca, é a cola incolor, é essa da tampinha roxa. Porque essa cola é a base de álcool e o álcool evapora. Ela é tipo um siliconezinho com álcool dentro. Aquele álcool vai evaporar e não vai trazer umidade para o teu papel.
O problema das colas brancas é que quando a gente coloca em papel, o papel vai acabar ficando amolecido, vai ficar úmido. Então a gente foge de coisas que vão trazer umidade para esse convite, porque a umidade vai trazer até uma certa desestrutura para o teu papel. Então utiliza essa cola aqui, é uma cola muito boa, essa aqui é uma super dica e é uma cola que eu consigo fazer várias coisas aqui dentro do negócio. Eu consigo colar envelope, fazer cinta, eu consigo colar forro num envelope se eu quiser, consigo colar 2 papéis um no outro, eu quero fazer um convite mais rígido. Então eu consigo fazer muita coisa, eu não preciso ter um monte de cola. Eu tendo apenas essa, eu consigo executar várias etapas aqui dentro do negócio. Depois, o que você vai precisar? Furadores. É importante que você tenha pelo menos um furador. Você pode ter um furador de coração ou até um redondinho. O de coração é o que eu mais utilizo aqui. Só que qual que é o problema do de coração? Que se eu for usar um cetim para fazer acabamento, que é um cetim um pouquinho mais largo, ao passar por esse furo aí de coração, ele vai ficar com a marca do coração, então o cetim vai ficar um pouco amassado. E aí eu indico o redondinho de 6 milímetros, mas esse de coração é o que eu mais utilizo. E aí você vai precisar para poder fazer os furos, né? Ah, é uma tag de lembrancinha. Ah, é uma tag que vai o nome do convidado. Vou precisar furar para colocar isso no laço. Então esse aqui é um bom investimento para você fazer também. E aí, por fim, coisas que você vai precisar. Um boleador para traçar a dobra. Se você não sabe o que é um boleador, é isso aqui. Ele é como se fosse uma caneta sem tinta. Então, se você tiver uma caneta sem tinta, você pode até utilizar essa caneta sem tinta. Pode ser um clips, pode ser uma agulha de crochê. E para que isso serve? Eu vou fazer como se fosse um risco onde eu quero que meu papel dobre. Isso vai traçar o caminho da dobra. E ao fazer a dobra, aquela dobra não vai ficar com as fibras quebradas, porque vai ter uma marcação, ela vai dobrar no lugar bem certinho. E outra coisa que eu indico também é que você tenha uma borracha branca simples, porque várias vezes a gente vai dar uma sujadinha aí no convite, ou às vezes tem algum pontinho, uma sujeirinha, e a borracha salva a gente. Às vezes tem um ponto, alguma coisa no meio do convite, você vai lá com a borrachinha e a borracha consegue limpar aquilo. Então, provavelmente você tem essa borracha em casa, porque é uma borracha simples, branca, normal. Depois, sobre papéis. Bárbara, quais são os papéis que eu tenho que ter? Aqui a minha sugestão é de que você tenha papéis foscos, comece com os foscos, porque eles são mais fáceis de trabalhar, que eles têm uma leve textura. Então, uma texturinha leve. Aqui, esses de baixo, ele tem uma textura meio telada, esse aqui tem uma texturazinha levemente linear, mas eu até deixei uma observação aqui, ó, de fugir de texturas de linha, já vou explicar por quê. Então, você pode começar com papel branco. Ah, não sei com que papel começa. Começa com o branco, que é o papel que a gente vai mais utilizar para fazer os modelos. Mas se você puder ir para outras cores, pega um begezinho claro, um nude, ou às vezes um marronzinho claro para você fazer os convites mais rústicos. Até tem as indicações aqui, né? Bege ou nude, né? Tem que ser fosquinho e com textura leve. Por que ter um pouco de textura? Porque é isso que vai diferenciar o teu papel de uma cartolina grossa. Então, a cliente vai olhar para o papel, ela já vai ver pela textura que é um papel um pouco diferente. Você pode ter até o craft ele tem uma textura natural que é muito boa. E se você quiser trabalhar com papéis com brilhos, porque o papel com brilho ele é bom para os modelos mais clássicos, né? Aí eu te sugiro que você pegue um metalizado, eu deixei 2 nomes aqui que são muito bons, que é o Aspen, que ele é um branco perolado, então ele tem uma cor um pouco mais fria, é mais prateadinho. E o Majorca, ele é um bege perolado, então ele tem esse brilho perolado, mas ele tem um fundo mais bege, então ele é muito bom também. Esses são bons papéis para você fazer os convites que são mais clássicos, mas você consegue fazer convites clássicos com papel fosco. Então tá começando, eu sugiro começar com papel fosco. A gramatura que eu indico é 250, só que eu sei que tem muita gente que não consegue trabalhar com gramatura 250, ou porque a impressora não puxa, ou porque na cidade não vende, ou porque não consegue trabalhar com esse papel. Às vezes você já trabalha com papelaria e aí você não tem essa gramatura, mas tem outras. Trabalha, começa com aquilo que você tem. Mas a minha sugestão é de que você não comece com gramaturas menores que 180, porque menor que 180 já começa a ficar muito mole, muito desestruturado. E por fim, fugir de textura linear, porque a textura linear vai criar uma marcação. Então, por exemplo, eu não vou poder fazer o convite às vezes horizontal, às vezes vertical,
aproveitando, né, aquelas sobrinhas de papel, porque a textura uma hora vai ficar na vertical, outra hora vai ficar na horizontal. Então, vai dar para o cliente perceber que eu aproveitei o papel. Agora, se é uma textura que não tem, né, essa linha tão marcada, igual essa aqui embaixo que a gente tem, que é uma textura telada, mas pode ser uma textura de casca de ovo, pode ser uma textura de linho. Se eu for aproveitar o papel, isso já não vai ficar tão aparente e a gente consegue aproveitar essas sobrinhas, porque nosso dinheiro está muito no aproveitamento de papel, tá? E aí, observações, cuidar, né, procurar papéis que funcionem para vários modelos. Então, vou investir em papel. Vou investir num papel com brilho, que eu consigo trabalhar só os convites mais clássicos, ou eu vou investir num papel branco fosco, que eu consigo trabalhar desde convites mais clássicos até convites mais rústicos. A gente vai focar sempre em investir naquilo que a gente vai poder aproveitar para mais modelos. E caso você queira, né, que é curiosidade de muitas pessoas, trabalhar com papel translúcido, eu deixei aqui a indicação do papel translúcido que eu trabalho, que ele é na gramatura 180. O papel translúcido, ele é um papel naturalmente mais mole. Então, se você trabalhar com gramaturas menores que 180, ele vai ficar muito mole, muito desestruturado. Então, essa é a minha indicação. Mais que 180 também eu não gosto muito, então tem gramatura 230, por exemplo, de translúcido, eu já acredito que começa a ficar muito leitoso, vai perdendo essa coisa de ser translúcido. Então 180, 200 é uma boa gramatura para se trabalhar. E por fim, para a gente conseguir fazer essas materializações, nós vamos precisar criar esses convites, né? E aí a minha indicação para se você está começando, não trabalha com nada de programa, é que você invista no Canva. O Canva ele é um site, então você não precisa instalar no seu computador. Você consegue acessar ele de qualquer lugar, de qualquer computador, então fica tudo salvo lá na nuvem, isso é uma boa vantagem também. Ele tem uma versão gratuita e ele tem uma versão paga. Para o que eu vou te ensinar aqui nessa aula, a gente vai trabalhar com a versão gratuita, você não precisa ter o Canva pago para poder trabalhar. E a complexidade do Canva é baixíssima, então você consegue, mesmo sem nunca ter mexido com nada de criação, você consegue fazer criações dentro dele, porque ele não é complexo, como outros programas mais profissionais. Então, se você está começando, você pode começar direto pelo Canva, porque ele vai te dar muitos bons recursos. E esses bons recursos é o que eu vou te mostrar aqui na sequência, porque nós vamos começar a fazer uma arte. Eu vou te ensinar aqui, vou pegar uma arte aqui do meu pacote de templates do meu curso e eu vou te mostrar como fazer um convite a partir do Canva e você vai ver como ele vai ficar muito bonito. E aí, curtiu essa primeira aula? Bom, se você já curtiu essa aula, eu te garanto que você vai pirar na aula 2, que eu vou liberar amanhã, onde eu vou te mostrar como editar um convite de casamento num software online e gratuito.